Bom dia pessoal, sejam bem-vindos. Ô glória, essa é a vibe de hoje. Ai, a glória, aleluia e aleluia. Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, pessoal. Não sei como é que começou o teu dia, mas o meu começou pegando fogo. Tomei café com todo o pessoal da igreja. Hoje tivemos um café da manhã em família na igreja, na Central House, que é a nossa base da igreja no cinema aqui em Curitiba. E a gente está muito feliz mesmo. Jesus está fazendo. Essa é a palavra que eu quero falar para vocês hoje. E hoje tem um convidado especial, missionário Bran Buttinuis. Bran vai falar direto de Assunção hoje. E ó, a Irene ali, ó. Queria dar uma sugestão, você e a Aline fazendo uma live boa, live de perguntas e respostas, muito bom. Vou fazer isso, Irene, deixa comigo, eu e a Aline, perguntas e respostas com a Aline e Carl Dietz. Aliás, estou até pensando em alternar, fazer uma semana sim, uma semana não de lives. O que vocês acham? A gente faz uma semana, uma jornada de 5 dias de live, na próxima semana a gente fica off, depois volta uma semana, fica off, enfim. Eu sei que todo dia, tudo que é todo dia é só para os fortes. Os fracos eles vão ficando pelo caminho, assim, tipo. Só quem faz uma coisa todo dia é que realmente entende o que é disciplina. Então, eu tô aí já na 90 dias fazendo lives todos os dias e vou te falar a verdade. Quem mais aproveita de tudo isso sou eu. Todo dia sou eu, porque não sei se você sabe, mas quanto mais você ensina, mais você aprende. Eu sou o primeiro a ser o primeiro aluno dessa live aqui e aprendo todo dia, porque na verdade eu não faço mais do que vir aqui e transbordar aquilo que eu vivo com Jesus. Eu te dou toda a certeza que para mim não custa nada vir fazer essa live aqui. Não custa nada. O que custa às vezes é conseguir o tempo de todas as pessoas que participam. Mas no fundo, se não tiver as pessoas também a gente faz a live igual. Então só se trocar por outra ideia. Então, enfim, tá sendo muito bom, meu. Vocês não têm ideia. Ontem o cara me ligou lá de Jundiaí, São Paulo, falou, cara, aqui ó, ele tá aí, ele falou, cara, tô indo pra Curitiba, minha filha precisa ir pra Curitiba pra ter uma conversa com você. Daí eu falei, não, fica aqui em casa, tal. Não, a gente tá vendo o voo dela aqui. A Carolzinha, você tá convidada aqui em casa, Carol, tá fechado já, não sei se teu pai falou com você, mas a minha casa tá aberta pra você e eu tô aqui pra isso mesmo. Se existe um povo de Deus, eu quero ser edificação para quem é de Deus, para o povo dele. A minha igreja não tem denominação, só existe uma igreja no mundo. Essa igreja é a igreja de Jesus, a noiva de Cristo, e quem é dessa noiva tem parte comigo. Então vocês estão convidados aqui. Pessoal, antes do Bran entrar aqui, eu já vou chamar ele aqui, eu quero deixar uma palavrinha para vocês que está em Gálatas 1. Gálatas, hoje eu estou fazendo uma jornada de Gálatas aí com o pessoal que trabalha lá na INC, na igreja no cinema, e ele começa falando assim, ó, Paulo, apóstolo enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que ressuscitou dentre os mortos. Por que Paulo ele começa a já mandando, ele já entra aqui a carta aos Gálatas mandando uma cotovelada? Essa é a verdade. Não sei se você entende o que estava acontecendo em Gálatas, mas Gálatas é uma carta que foi escrita 50 anos depois de Cristo e era um momento onde havia um efeito pêndulo. O ser humano ele é feito de pêndulo, não sei se você sabe disso, mas tão alto que você está de um lado, tão exagerado você vai ser do outro lado. Então as pessoas elas vivem assim, ó, pum. Aí Gálatas é um livro que explica a falta de sabedoria em lidar com a liberdade. Então eles saíram do judaísmo e de repente eles foram para o extremo do liberalismo. A igreja chama de libertinagem. Por que eles não souberam lidar tanto com a liberdade? Porque eles estavam presos. Quanto mais preso uma pessoa, menos ela entende sobre liberdade.
Quanto mais preso você estava na tua religião, quanto mais preso você cresceu preso na religião, mais tendência você tem de fazer besteira com a liberdade que te dão. Então, Paulo ele estava tratando isso em Gálatas. E aí, Gálatas estava enfiando o pé na jaca. Isso aí me lembra alguns anos atrás com a igreja no cinema, quando eu preguei o Escândalo da Graça. As pessoas pegaram o que eu falei e fizeram o que eu não falei para fazer. E aí a gente foi taxado de libertinagem, igreja que pode tudo, igreja que não sei o quê. Mas na verdade, a gente pode tudo mesmo. A gente pode, porque na verdade a gente pode inclusive não fazer nada. Liberdade não é poder fazer tudo. Liberdade é você entender que você não tem que fazer nada. Ah, não, mas tem que orar. Não, não tem que orar. Não, mas tem que ler a Bíblia. Não, não tem que ler a Bíblia. Quem diz que tem que? Tudo que você tem que você não é. Tudo que você tem que... Alguém te obriga a ir no banheiro? Não. Ah, por que você vai no banheiro? Porque isso é intuitivo. Você vai ao banheiro. Tua mãe precisa... vai fazer xixi agora. A menos quando você é criança para sair da fralda. Mas fora isso, nem na fralda você não precisa de autorização para fazer xixi. O fato é que aquele que é nascido do Espírito cogita para as coisas do Espírito. Aquele que não é nascido do Espírito não cogita. Então não adianta você enfiar a goela abaixo, mandar alguém fazer uma coisa do Espírito se ele não é nascido do Espírito. Quem não é nascido do Espírito não cogita, não inclina, não tem intuição, não tem instinto para as coisas do Espírito. Então Paulo está tratando isso na carta aos Gálatas, à igreja de Gálatas. E aí ele começa já falando assim, Paulo, apóstolo enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma. Aí ele é ligeiro. 6 versículos depois, ou melhor, no versículo 11, esse é no 11, 10 versículos depois ele fala, irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. O evangelho por mim anunciado não é de origem humana. E Paulo ele chama no peito, ele fala assim, vocês estão achando que o que eu estou dizendo aqui veio do calvinismo, veio do arminianismo, o que eu estou falando aqui veio de Platão, de Sócrates. Não foi ninguém não, fui eu. E aí no final do capítulo ele fala assim, ele fala bem assim, mas Deus separou-me desde o ventre materno e me chamou por sua graça quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Cara, eu adoro Paulo. Eu adoro Paulo, porque Paulo fala assim, você acha que eu fui perguntar para alguém se estava certo ou errado o que eu estou falando? Não, eu não fui perguntar para ninguém. Por quê? Porque ninguém pode me dar uma resposta que não existe na terra ainda. Ninguém pode me dar uma verdade que ainda não foi manifesta na terra. E aí Paulo ele fala assim, o que eu estou falando, eu não li no livro nenhum. E o que eu quero dizer para você nessa manhã? Cuidado com o livro que você lê. Cuidado com o livro que você lê. Porque as pessoas me escutam aqui, 2 lives, semana passada, um cara entrou aqui e falou, isso aí é universalismo. Perceba, quanto mais a pessoa lê, mais ela fica classificando, isso aí que você falou é calvinista, isso aí que você falou é do universalismo. Que nada, eu não li nada disso. Aliás, eu nem leio direito. Eu já leio pouco a Bíblia. Você acha que eu vou perder tempo lendo outra coisa? O dia que eu ler suficientemente a Bíblia e tiver ainda tempo para ler, aí eu vou falar, eu precisava ler um pouquinho mais. Aí eu vou ter tempo para ler outros livros. Mas no fato, eu vou te falar a verdade. Eu leio quase nada de livro. Para mim, eu preciso conhecer um cara. Quando eu conheço um cara e não consigo falar com ele pessoalmente, aí eu corro atrás de um livro dele. Fora isso, porque o que é um livro? O livro é a capacidade de se conversar com alguém na ausência dela. E é muito bom o livro. Aconselho você. Só que não leia um livro que você não conheça o autor. Essa é a besteira que a maioria das pessoas estão fazendo. Elas estão lendo o livro sem conhecer quem é o autor desse livro. E aí você se enche com uma verdade que na verdade você nem sabe a intenção por trás dessa verdade. Todo livro é um conjunto de pensamentos, mas um livro não carrega as intenções. E a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é apta para discernir os pensamentos das intenções. Isso significa o quê? Que você não pode consumir pensamentos se você não conhece as intenções de quem falou esse pensamento. Então, o fato é, para ser cheio, se esvazie. Quanto mais você se esvaziar, mais cheio você pode ser. Tem muita gente que eu falo, o negócio bate no coração e cai fora. Por quê? Porque está cheio de outras coisas, está entulhado. Está entulhado com o livro de John Stott, John Piper, o Evangelho Maltrapilho. Cara, você já leu? Não livra.
Mas o que você lê, cara? Eu leio Gálatas, Efésios, eu leio Romanos. Coma Romanos até morrer. Você nunca vai sair perdendo. Então, seja como Paulo. Seja como Paulo. Bate no peito e fala assim, ó, o que eu tô falando, ninguém falou. Sou eu mesmo falando. Inclusive não consultei ninguém para falar isso. Não, mas quem que é você falando isso? Não, eu sou eu. Eu sou aquele que é a habitação plena do Espírito da verdade. E aí é o seguinte, entenda que a Bíblia é um Espírito. A Bíblia é um Espírito. Então tudo que está na Bíblia está dentro de você. Então você não fala a Bíblia que você leu, você fala a Bíblia que você tem dentro de você. O mesmo homem que inspirou Paulo, o mesmo homem que inspirou Pedro, o mesmo homem que inspirou Isaías, o mesmo homem que inspirou Daniel, o mesmo homem que inspirou todos os autores da Bíblia, é o homem que está dentro de você. Você acha que mesmo que você sabe da Bíblia só você lê ela? Se você não lê nada da Bíblia e tiver o Espírito Santo dentro de você, você vai falar muita coisa bíblica sem ter lido a Bíblia. E esse é o mistério da Bíblia com todos os outros livros. Não reduza a Bíblia a um objeto de estudo. Não, senão você vai ser um cara chato, um teólogo chato. Então, essa é a palavra que eu quero deixar, Gálatas 1 e Gálatas 11. Aquilo que da minha parte ouviste, Paulo ele diz assim, ó, e o que da minha parte ouviste, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas eu sou enviado por Jesus Cristo e por Deus e Pai, às igrejas da Galácia. Então, é isso aí. Estamos comigo aqui, pessoal? Sejam bem-vindos. Vamos receber aqui comigo Bram Butnus. Ele é um cara sensacional. Ele já está aqui, é marido da Sheldry, e ele é missionário raiz, entendeu? Pensa num cara missionário que eu respeito hoje. Fala, meu irmão. E aí, tudo bom? Tudo, e você? Como é que tá? Tudo bem. Você tem um câmera separado do seu celular, fica tão boa a sua imagem, ó. Meu braço não alcanço, mano. Aqui tem todo um estúdio, entendeu? Irmão, primeiramente, muito obrigado por você ter topado. Todos os dias aqui eu faço uma live, um live talk, falando sobre é um café na mesa, um papo de boteco, entendeu? Aquela coisa assim que a gente não tem resposta certa. Tudo que a gente quer fazer aqui é edificar, encorajar e inspirar as pessoas. No começo, eu tive uma direção muito clara de Deus, que era para a gente ouvir homens que precisavam ser ouvidos em meio à pandemia. Então, no começo dessas lives, eu trazia muito o que fazer no meio da pandemia, no meio desse comportamento social, onde o medo da igreja se revelou, onde a negligência de alguns pastores se revelou. Mas hoje aqui a gente já está assim, em outro momento da live e, em primeiro lugar, quero dizer para todos que esse é o cara que é responsável por me inspirar a ter feito homeschooling. Hoje a Melanie tem 6 anos, ela é alfabetizada em inglês, ela lê para mim em inglês, tudo que ela passa agora ela está naquela fase dentro do carro que ela fica lendo as placas na rua, porque ela aprendeu a ler. E esse cara foi o cara que me ensinou, foi o cara que me levou na casa dele, que me mostrou cada material, teve paciência, me deu o caminho das pedras e hoje sou muito grato porque meus filhos têm alfabetização de homeschooling em casa e esse cara aqui foi o cara que me inspirou desafiando. Essa é a verdade, porque é um desafio muito grande. Eu tenho 3 filhos, ele tem 4, então quando eu vi ele fazendo com 4, eu falei, por que não com 3, né? Agora tem 6. Tem 6 já? Sim, nós temos 2 foster kids. Não sei como é em português foster, mas é como adoção temporária. Temos 2 indígenas em casa. Olha aí, ó. Olha que mistério. Só tinha, onde cabe 4, cabe 6 e assim por diante. Mas esse é o Bram, pessoal. Esse é o Bram. Cada dia que passa, esse cara, ele vive uma novidade de vida. Ele tem origem holandesa. E ele vai contar para nós hoje, basicamente, sobre o que move a vida dele, sobre o que realmente tornou ele essa pessoa celestial que ele é. Ele é um cara que vive na terra com uma mente do céu, uma mente de governo. Ele se orienta pela escritura, ele se orienta pelos riscos que ele toma. E ele pode contar também, de repente, riscos que ele correu por amor a Cristo, como ele vê a igreja hoje. Então, a minha pergunta para começar aqui, antes de você se apresentar, eu já vou deixar uma pergunta. Como Jesus entrou na tua história? Como Jesus entrou na tua história? E aí, fique bem à vontade, agora é com você.
conte um pouco pra gente um pouco de quem é o Bram. Tá bom. Bram nasceu na Holanda, né? E eu não sei o que vocês conhecem da Holanda, mas a Holanda é conhecida como o terra onde nasceu Liberdade. O Carl falou um pouco sobre isso, mas Erasmus escreveu um livro onde ele tirou onda com toda a liderança da Igreja Católica na época, né? The Praise of the Folly. E esse livro criou uma cultura em Holanda que aí eles liberam tudo antes de todo mundo. Só temos droga liberada, aborto, casamento gay. É muito liberdade comparada. E esse tempo na verdade, meditei muito sobre isso por mim mesmo, porque eu podia ver que como essa cultura me impacta nesse momento de quarentena, onde o governo do nada decide se eu posso sair da minha casa. E eu nunca na Holanda a quarentena funcionou diferente. Eles incentivavam as pessoas. Aqui tinha polícia militar na rua. Entendeu? É outro nível de viver. Mas eu estava nas drogas, fazendo festa desde 13 anos e muito rápido eu falei que eu não sei se alguém aqui já foi viciada, mas você entra por alegria e depois você descobre que tem um monstro dentro de você que fez você escravo. E com 21 anos, pessoas chegaram na rua para mim e começaram a profetizar sobre mim. Eles falaram: você é um evangelista que vai viajar o mundo inteiro pregando o evangelho. E eu não sabia o que era evangelista, evangelho. Eu nunca ouvi essas palavras. Eu ouvi essas palavras, mas assim, nunca entendi o que isso significa. Então, eles olharam para todo o cocô que eu era e conseguiram encontrar o ouro que Deus tinha escondido no meio de tudo, sabe? E esse eu acredito que chamou o verdadeiro Abraão para fora. Aconteceu 3 vezes sobre um tempo de 2 meses. E aí eu fui na busca de eu quero conhecer esse Deus, porque eu lembrei a história da minha avó, do Jonas e a baleia. E pensei: ó, Deus chamou Jonas, não escutou, fui engolido por uma baleia, tá ligado? Mas o que podia acontecer comigo se isso trouxe de verdade? Se eu queria saber, porque algo testificável. Eu lembro, eu trabalhei em zoológico, eu sou especializado em macacos e símios. Eu trabalhei na Tailândia com gibão, eu estava indo para a África trabalhar com os gorilas. Mas mesmo cumprindo meus sonhos nessa área, porque meu alvo era trabalhar com os gorilas nas montanhas da África, eu tinha os momentos que eu fechava os olhos e eu me via em frente de multidões falando. Aí eu lembrava, caramba, cara, por que eu penso nessas coisas como... Quem vai escutar um cara falar sobre macacos? Tá ligado? Não fez sentido. Então, quando eles profetizaram sobre mim e essa tinha uma encontro com algumas coisas que passaram comigo e me fez querer buscar mesmo para saber o que estava rolando. Eu dei minha vida para Jesus num sábado à noite, num acampamento onde eu cheguei. Fui na época de um curso Alpha que realmente impactou muito a Holanda e Europa em si. O curso Alpha ajudou muito, foi feito por Nicky Gumbel dos anglicanos, da Inglaterra. E dentro desse curso, eles falaram: vamos fazer algo especial, vamos dar presentes para Deus hoje à noite. Aí eu pensei: cara, esse povo é louco, cara. Primeiro eles me ensinam que Deus é dono de tudo, sabe tudo. Agora eles vão me falar para dar presente para eles. Tudo que eu dar para eles já é dele. E antes de eu pôr isso dentro de um pacotinho, eles já sabem, porque eles sabem tudo. E eu lutei muito com esse pensamento muito lógico, entendi? E à tarde eu estava lá sentado pensando: cara, eu preciso ir embora, essas coisas são loucas. Eu escutei uma música, e na música eles cantavam Jesus, I give my all, humbly obeying my call. So, Jesus, eu me entrega tudo humildemente a obedecer sua chamada. Aí isso me fez pensar que se Deus é dono de tudo, uma coisa ele não tem:
sou eu. Eu faço o que eu quero, quando eu quero. Nunca escutei para ninguém, muito menos para ele. Então, essa noite eu falei, ó, galera, eu não entendo brincadeira de vocês, mas hoje à tarde eu estava pensando, tentando ler a Bíblia, escutando uma música, e eu descobri que existe algo que Deus não tem, que sou eu. E eu não sabia orar nessa época, eu fiz um contrato, eu pôr num papel, Deus, Senhor, tudo, eu sou nada, então agora tudo é teu. Seja tudo através de mim. E aí, próxima semana, tudo mudou. No quarta-feira, eu descobri que eu era filho favorito de Deus. E eu estava tão feliz, cara, que Deus me amava, que eu chamei meus amigos e fumar maconha, usar droga e fazer uma festa porque Jesus me ama. E essa noite, quando eu fui usando droga, algo dentro de mim falou, cara, o filho favorito de Deus não vive assim. Aí eu pensei, é verdade, cara, como eu posso fazer drogas se eu sou filho favorito de Deus, né? E aí, quando eu fui para encher cara, vem a mesma voz dentro de mim, entende? E é bem o que você acabou de falar, que eu nunca tinha lido a Bíblia, eu não sabia muito, eu estava tentando fazer as coisas, mas o Espírito Santo estava lá e essa convicção do Espírito da adopção, que agora eu era filho favorito de Deus, não me deixava mais ir para esse caminho. E no fim da semana que vem, eu me dei conta que tudo foi. Eu não fumava mais, não comia as unhas mais, não usava droga mais, não ficava mais bêbado. Então, realmente, em uma semana, os vícios, que era o maior monstro na minha vida, desapareceu. Eu não sei se... para mim, os drogas me fez fazer muita coisa ruim. Eu fui para a cadeia por jogar fogos artificiais na frente da polícia, coisa assim. Eu roubei da minha própria família. E são coisas que sem usar eu não ia fazer. Mas quando esse vício acorda, aí o monstro te faz fazer coisa e você realmente é escravo. E graças a Deus, isso é Romanos 6, você falou de Romanos, ele morreu, esse monstro. Eu não ganhei uma gaiola, eu sempre falo para as pessoas, muitos programas de viciados são regras. Se você faz isso, é como uma gaiola. E aqui tem uma gaiola por ser o monstro, mas se você erra uma vez, o monstro sai e você cai de novo, entende? Mas graças a Deus eu encontrei Jesus e ele matou o monstro e o monstro Aleluia. foi. Aleluia. É isso. E esse foi o ano 2000. Ano 2000 foi. E aí, como eu entreguei vida para Jesus, eu já era um pouco... A razão que eu queria trabalhar na África era porque eu vi um filme, Gorillas in the Mist, uma filme de Diana Foster que cuida dos gorilas e ela no fim morre assim por os caras lá. E na minha cabeça eu ia viver assim no mato lá na África, proteger os animais e morrer também jovem, sabe? Eu queria viver e morrer por uma causa. Só quando eu entreguei por vida para Jesus, pensei, cara, agora vai com tudo. Eu quero tudo, Eu pensava às vezes, cara, um dia eu quero estar na frente de um público que vai ou me matar ou vai acreditar. Só isso nasceu muito cedo, mas era algo que vem de antes, E depois de um tempo Deus me confrontou, porque a minha expectativa de vida era uns 30, 35, e aí morrer, sabe? E Deus falou que eu quero que você viva de longa data, Você é para chegar no velhice, mudei de ideia sobre isso. Mas durante o meu tempo em missões, você perguntou sobre as experiências. A primeira experiência foi muito interessante e eu sei que é polêmica, mas eu estava no África e eu ouvi de um missionário nigeriano lá que eles levantavam morto. Aí eu falei, não, cara, morreu.
Entendi. Eu sou quadrado demais por pensar em algo tão ridículo, cara. So, eu fiz uma discussão como missionário lá, aí ele chamou um membro da igreja, o cara, não, é verdade. E até no fim eles me levaram para casa de uma das pessoas, um dos últimos que voltou de morte. E era uma menina assim de 12, 13 anos, e os pais lá chorando, eles mostrando fotos do tudo, cara. E aí eu pensei, mano, eu vou levantar os mortos, cara. Isso, a minha oração virou assim, de qualquer coisa para a única oração que tinha Deus. Eu preciso encontrar a morto, eu quero ver isso aí. E nós estávamos em Malawi, em Mangote, em Malawi, e um dia eu passei no hospital, e aí eu olhei e chegou um imã saindo do hospital, como uma criança embaixo de um lençol branco. Eu olhei, e na minha cabeça vem a voz e fala, mano, você ora, eu levanto. Aí eu pensei, cara, esse é meu dia. So eu fui lá para essa imã, indo lá, mas atrás dele sai cada vez mais pessoas que saíram desse hospital. E, e eles olharam muito bravo. Eles veem um branco gordo, pensavam provavelmente que é americano e vai matar. Eles. E aí eu fiquei com medo. Só eu pulei fora. Eu nem falei com os caras. Eu pensei, eu não vou morrer aqui na África por isso, entendi? E à noite eu fui orar e aí vem o voz falou assim, por causa de você, a criança ainda está morta e a família não me conhece. Aí eu falei, não, eu arrependo isso em nome de Jesus, diabo sai fora, isso tem nada a ver comigo, eu não tenho responsabilidade nenhuma, eu sou só um pecinha no xadrez de Deus, entendi? Eu não sou culpado de nada. Mas essa continuou voltando e essa Bram, noite eu... Yeah. posso só. Eu tô sozinho em casa aqui, tem uma correspondência para me entregar no portão. Você espera só um minutinho? Sim, tranquilo, espera. Só vou pegar, porque a Aline acabou de sair, mas tem um motoqueiro aqui. Tá bom, então. Falou. Cheguei. E aí? Chegou meu chefe. Ah, bom. É isso aí. Desculpa, Então, viu? essa foi a noite que eu me deu conta que eu tenho uma responsabilidade minha, sabe? Eu vou ter oportunidades na vida e eu tomando a decisão de sim e não vai afetar a vida dos outros. Eu acho que naturalmente nós sempre queremos ser a pessoa que não é responsável, mas essa noite eu me dei conta que era Deus, sim, ele me mostrou, você toma decisões que afetam outros. E aí eu pulei mais profundo. Aí eu tinha 2 vezes na Índia que eles queriam me matar e Deus deu. Da primeira eu saí correndo, com medo, porque eu não quis morrer pedrejado. Os caras começam a jogar pedra. Aí no meio do caminho eu pensei, não, cara, eu lembro o que aconteceu na África, eu falei para Deus, nunca mais eu vou trocar minha vida por uma oportunidade que ele me dá, certo? E eu voltei, eu fui pregando para as caras e aí no fim eu fui jogada dentro de um ônibus por outras pessoas e eles passaram com o ônibus foi jogada pedra no ônibus, destruída tudo. A segunda vez também foi na Índia, onde eles vêm e aí não tinha para onde correr, não tinha ônibus, não tinha nada. E eu olhei para a tradutora, eu falei, ó, eu vou pregando até morrer, eu não vou correr, eu não vou fazer nada, porque se eu morro aqui hoje, minha família, 4 filhos em casa, minha esposa, certo? Nunca vai ouvir de mim, mas eu vou sair predicando, eu não vou sair aqui correndo e ser o covarde, sabe?
E nesses momentos, o medo chega, você pensa em mil coisas no mesmo tempo, como quem vai cuidar da minha esposa, dos meus filhos, como eles vão sobreviver, como vai ser a parte financeira. E continuamos pregando e tinha uns 40, 50 caras que enfrentaram nós, tinham mandado os mulheres e crianças embora. E aí, quando chegaram muito perto, aí você viu os olhos mudar, você viu que o Espírito Santo começa a mexer. E 27 essa noite entregaram a vida para Jesus. E aí foi demais. As mulheres, crianças chamaram de volta, nós podíamos orar por toda essa galera. Realmente foi um momento onde eu saí e pensou, uau, agora eu fui até o ponto final, não fui torturada, certo? Porque eu sei que passa gente, muita coisa pior que eu passei. Mas eu estava lá e precisava tomar a decisão e eu consegui ou sentir o coragem que vem através do Espírito Santo e me Uau. manter na fé nesse momento. Só essa foi o momento que mudou muito. E aí, daí essa também depois Deus falou para nós tirar as crianças da escola. Ó, eu vou te mostrar, Carl. Eu tô na sala da aula dos meus filhos, ó. Uau. So, agora temos 6, nós temos a sala em casa, onde, graças a Deus, quarentena, escola fechada até fim de ano aqui, mas nós estudamos igual. Mas era pulos, é de risco. Você fala, não é fácil tomar essa decisão e arriscar, porque leva toda a responsabilidade de volta para nós. Mas olhando para ver o que a criança aprende dos outros, certo? Na escola, olhando para trás, eu usei droga por isso, entendi? Por os amigos. E muitas outras coisas. E aí tomar a responsabilidade e saber, cara, minha decisão como um pai, como uma mãe, da educação do meu filho deveria ser baseada no que eu creio que Deus quer e não tanto que é a opressão do mundo, certo? Porque, colégio é privado, precisa pôr no melhor colégio, aí ele está aprendendo o dia inteiro, dia e noite, um monte de coisa, mas a base que nós queremos que eles aprendam, que é a palavra de Deus, se relacionar com Deus, os valores principais, que eles precisam na hora que eles vão na faculdade, porque queremos que eles continuem estudando, mas como um base tão forte que ninguém tira eles, certo? Essa eles podem aprender só na família. Você falou sobre o liberdade, que obviamente criança você não precisa, você fala ainda, vai no banheiro. Mas isso é com tudo, certo? Uma criança deveria aprender os básicos em casa. O tempo com Deus, certo? Criança, eu pego um cara de 21 e fala, todo dia você precisa fazer isso 1 hora, certo? É muito difícil, cara. Mas se uma criança vive numa casa onde todo mundo tem o costume de ler a Bíblia, tem tempo com Deus, eles vão olhando para papai e para mamãe e falam, eu quero fazer isso também. Meus filhos pediram por sua primeira Bíblia, eu quero uma Bíblia também. Certo? Por quê? Porque se é tão importante por papai e mamãe, cara, deveria ser importante por mim. É a família onde cresce a pessoa e se forma de verdade. E essa foi a razão que nós iniciamos a escola em casa. E eu acredito para você é a mesma razão. Mas esse eu acredito que isso nos levou a ter essas crianças em casa também agora, que vem temporariamente, sabe? Porque família é o maior bem que eu tenho, que eu posso oferecer para outra pessoa. Para uma pessoa sentar em nossa mesa, viver com nossa família e aprender a viver no família, ou coisa que Deus criou para ser o pilar, o coluna da sociedade, sabe? Então, o que você falou da menina que vai na tua casa, eu acho assim, eu acho que o discipulado de Jesus foi assim, de estar com as pessoas. E eu acho muito poderoso nós abrir nossas casas
e deixar a pessoa viver, participar, e assim, não porque é forçado em eles, mas porque eles aprendam as coisas naturalmente. É, é interessante isso porque a base de toda a educação é que o filho só faz o que vê o pai fazendo. Os Sim, filhos não aprendem o que vê a gente falando. E o fato é que a cultura ela tira o filho dos pais. Então o pai vai aprender o que vê alguém outro fazendo, o filho. O filho aprende o que os outros estão fazendo. Só que sim. o que os outros estão fazendo não é o que você acredita, o que nós cremos. E aí você tem um filho configurado na casa do vizinho, configurado na fé do professor, né? Porque é sobre tudo, é sobre sexo, é sobre dinheiro, é sobre valores familiares. Quando eu vejo você falando, você é um dos caras que mais me inspira a uma vida de risco. Viver debaixo de risco para você é muito natural, intuitivo, percebo isso, desde que eu te conheci. E isso tem tudo a ver com a proposta do evangelho. Jesus ele falou: quem quiser guardar a sua vida, perder lá. Sim. E quem por amor a mim perder a sua vida, acha lá. A lógica do evangelho é que quando eu perco, eu ganho. Quando eu morro, é que eu vivo. Né? O amor primitivo, o amor de Deus, ele sempre se orienta pela morte. Ele está pronto para morrer, ele não está pronto para ficar protegido e viver bem. Né? A gente aprendeu o amor ocidental, que é o amor da vida. Não, eu quero, quanto mais eu amo, mais eu me protejo. Azar que os outros morram. Mas amar é eu cuidar do meu filho, né? Eu cuido pro meu filho não morrer, mas deixa os outros morrendo. Só que você amou naquele dia que você viu 27 pessoas tendo a história mudada em casa, porque você não mudou 27 homens, você mudou 27 famílias. Você mudou um bairro, você mudou um país. Aquilo ali é um impacto social de país. Porque se existe um poder do evangelho, é que ele muda para sempre as pessoas. Então, a gente colocou um catalisador, a gente colocou ali um. Quando você vai fazer uma quimioterapia, a quimioterapia é uma chapinha onde você coloca em cima do câncer e o câncer ele fica fazendo radiação para matar a célula morta. E cada crente é um cara que faz a radiação, é radioativo. Só que a diferença é que ele fica matando a célula morta do secularismo, matando a célula. Então, toda cidade e país onde há um crente, ali Deus é a maioria. Então, você plantou literalmente pessoas radioativas no reino de Deus ali. Só que você colocou em xeque 4 filhos que talvez ficariam órfãos. Então, você amou mais nessa proporção do que se você falasse: não, não, preciso correr daqui porque eu amo meus filhos. Eu quero amar os meus filhos. Não, não. Você amou os teus filhos a ponto de correr o risco de morrer por eles. Você acredita que essa vida de risco que você tem é fruto da tua pessoa ou é reflexo da educação e da cultura que você vem da Holanda? Porque é interessante isso. Você estava pronto para morrer por uma causa sem ser crente. Então, ser crente não dá essa coragem de viver por uma causa a ponto de morrer. Só que existe diferença entre a cultura europeia, holandesa, que criou isso em você, da cultura brasileira que vive correndo dos problemas. Né? O brasileiro ele é ligeiro. Quando o negócio vai pegar para ele já vaza. E nisso, às vezes, a gente é brasileiro também. Né? Tem um assalto na rua, a gente pararia se fosse a minha esposa. Mas como é a esposa do outro, então eu vou passar reto, né? E isso é uma incoerência, né? Porque se fosse a minha esposa, eu ia implorar para que alguém parasse. Mas isso é cultural, sim. Eu cresci em Holanda, é um reino, certo? E, obviamente, quando eu falo da Holanda, não quer dizer que todos são igual, mas morando lá, me empatou. Meu pai trabalhou por família real, então eu aprendi desde jovem muito como sobre reino. E o que acontece? Na Holanda, se alguém rouba e eles gritam ladrão, todo mundo tenta bater no cara e parar ele, certo? Porque é melhor você morrer lutando por Holanda, por não ter roubo. Isso era antigamente, hoje já mudou muito. De
de que você deixe o país mudar-se, porque nós, Holanda, não aceitamos. O que acontece? Primeira vez que eu estava no Brasil, e alguém lhe gritou ladrão na rua, todo mundo abriu o caminho pro cara correr. Aí, aí eu fiquei assim de, não, vou bater. E na época a minha esposa era namorada, ela falou, não, cara, porque é perigoso. A mesma coisa, ela morava na fazenda de Rio Grande. E no fazenda de Rio Grande, nessa época, tinha uns moleques que entravam armados no ônibus, escolhiam uma menina, mandava todo mundo do ônibus ir para frente e estuprava a menina do banco de atrás. Aí eles me contaram isso, tava na jornal e tudo. Eu falei, cara, se isso acontece, eu vou arrebentar esse cara. Aí a minha família, não, você é cristão, o que você está pensando? Eu falei, não, se eu vi uma situação assim, certo? Isso volta para a África. Eu decidi, por minha medo, falar, eu não vou arriscar minha vida por ver se Deus ia levantar essa criança, certo? Eu pulei fora porque eu queria auto me proteger. Agora, se eu tô dentro do ônibus e um cara vai estuprar uma menina que vai ser marcada pro resto da vida e eu passei todo o tempo lá sem fazer nada, eu sou culpada também, certo? Isso é o que eles ensinam nós desde pequenininha. Então, o que acontece? Eu penso, cara, você não consegue estuprar alguém sem pôr arma no banco por tempo, entende? Então, é só esperar momento e aí... E eu fiquei pensando em essas coisas, mas essa tem a ver, eu acho, culturalmente. Meus avós passaram por Segunda Guerra do Mundo, né? Meus dois avós, eles eram parte da resistência contra o nazismo. Um dos meus avós foi preso, levado para a Alemanha, num campo de concentração, conseguia escapar, etc, etc. Então, desde pequenininho, eu ouvia essas histórias deles, arriscando a vida deles por salvar nossa nação. Então, aí eu acho, com essas histórias, nasceu esse desejo dentro de mim de, cara, eu também quero arriscar minha vida para algo útil, entende? Para ajudar o maior bem, certo? E antes eu tinha arriscado minha vida por Orlando, mas aí me apaixonei por a natureza, os macacos, e aí eu consegui, não, vou jogar toda a minha vida isso. Eu ia ser esse abraçador de árvores lá, Greenpeace, protesto, sabe? Esse tipo de... E aí, quando eu dei vida para Jesus, aí eu pensei, pronto, cara, isso é o último. Isso é o melhor bem que temos. Esse é o momento de, como fala na Bíblia, você encontra o tesouro, vende tudo que tem, compra o terreno, porque tem esse tesouro. Aí vale tudo, certo? Vale tudo. E mesmo assim, lá na África, falhei, certo? Mas essa foi parte da minha caminhada de aprender. E nasceu assim o momento que, igual vindo da Paraguai, nós estava bem no Brasil. Eu não precisava vir aqui. Mas Deus falou e botamos 18 malas, 4 filhos, uma mulher no ônibus e 2 cachorros e deixamos tudo para trás e começamos de zero aqui. E agora estamos vendo fruto, entende? Então, tem uma razão cultural, aí um processo de aprender com Deus. Mas se você ler a Bíblia, certo? Só ler Atos e você não entende que realmente é deixar tudo aí e abraçar esse reino com tudo, você não entende a Bíblia. E mesmo eu fico às vezes um pouco frustrado, tanto que agora tem muitos lives. Tem live aqui, Zoom lá, cara, e cada pessoa que fala tanta besteira, sabe? Fica discutindo coisas super desnecessárias. Que eu penso, cara, se você só seja disposto de pôr seu nome e sua vida número 2, nem precisa número 10, mas pôr número 2 na sua lista de prioridade, você já ia impactar um montão de gente. Eu falei com... agora, eu acho agora nós estamos num tempo que todo mundo quer ter a revelação mais radical. Não sei que vocês sentiam mesmo, mas os caras, cada um tem novas
coisas que nada é novo. Eu estudei os 2000 anos de teologia porque eu queria ver como se formaram as teologias, e eu me deu conta depois de ler através de 2000 anos de material que estamos discutindo o mesmo troço aqui do primeiro século, sabe? E é muito frustrante porque tinha nessa época pessoas 80, 90 anos de reunião para decidir uma doutrina, certo? Aí eu penso, quanta gente morreram em esse tempo sem conhecer Jesus? Quando tinha todos os bispos, o que tinha na época, tentando descobrir uma doutrina, certo? Aí eu falei aqui com um homem, aqui mora um homem, sua esposa morreu semana passada, mas ele é o engenheiro do primeiro gerador nuclear da África do Sul. Ele estudou no Philips, na Holanda, depois Estados Unidos, e construiu o primeiro gerador nuclear da África do Sul. E ele falou para mim, ele falou, o que ele menos entende dos pastores, pregador, ele fala, quando eu construí o gerador nuclear, tinha pessoas que deveriam varrer. E eu explicava a eles, quando você vai varrer, você precisa empurrar pó sempre para longe do gerador. Ele falou, e tudo o que eu explicou foi isso. Ele falou, porque eu entendo que eles não iam entender se eu ia explicar, olha, se você joga pó lá dentro, aí lá dentro estamos separando átomos, e quando blá, 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 as pessoas não iam entender, cara. Essa pessoa sabe varrer. E ele falou, só eu me colocava no nível dessa pessoa e explica como ele deveria varrer. Aí tem os caras que estavam protegendo o lugar para os babuínos não entrar. Ele falou, o único que eu falei é proibido ter babuíno aí. Aí ele falou, aí eu escuto os pregadores. Ele falou, os pregadores são sobre os 4 engenheiros que sabiam todo o processo do gerador. Ele falou, era eu e 3 mais. Ele falou, e quando nós falávamos sobre as partes técnicas mesmo, é só nós atendia. Dentro do país, eles eram os únicos de todo o país. Aí ele falou, aí eu escuto uns pregadores, e eles são como os 4 engenheiros. E eles não entendem que a pregação deles só vale por outro teólogo, porque todos nós, cara, não entendem nada. E isso eu acho que nós estamos vendo online agora, certo? Você vê as pessoas falando, eu falo, mano, no lugar de ser tão focado em conseguir ensinar algo que ninguém nunca ensinou, por seu nome no número 2, não se importa tanto com sua cara, certo? Arrisca abraçar seu vizinho, arrisca sair. Eu amo a história do John G. Lake, que quando estourou a ebola no início de 1900, o governo da África do Sul pagava $1.000 por cada morto que você enterrava. E ninguém queria enterrar os mortos, porque quando tocava, você pegava ebola. E o John G. Lake falou na igreja dele, se tem uma pessoa que deveria fazer esse trabalho quando ninguém quer, é nós cristãos. E um membro da igreja dele, que foi um holandês na época, falou, vamos fazer. E eles se ofereceram de graça para o governo, para enterrar os corpos. E eles falam assim, nós morremos, vamos para o céu, cara, tá tudo tranquilo. E eles serviram, arriscando sua vida diariamente. E isso impactou e causou um avivamento. Eu acho que se hoje as pessoas fizerem um pouco menos a busca de ser o mais bam, porque tem alguns caras aí você sorria para não chorar, na verdade. Os caras estão tão focados. E muitas vezes eu já sei o livro que eles leram, que é a parte mais triste, sabe? Porque eles acham que foi eles mesmos, mas usa frases completas do livro. E aí, arriscar um pouco de amar alguém, de arriscar sua vida. E daí se pega corona, certo? Ou se eles precisam de gente para entrar nos hospitais e os enfermeiros não têm coragem, a igreja deveria estar lá e falar, mano, eu não sou enfermeira, mas eu estou disposta de limpar eles, de trocar a fralda deles, de servir deles,
Arriscando o corona pode ser, fazer coisa que eu acho nojento pode ser, mas o nosso trabalho como cristão é arriscar, certo? E ser esse ponto onde todo mundo pode confiar no momento que ninguém tem coragem de nada. Aham. É fantástico isso, porque no coronavírus deu para perceber muito isso, né? Não tinha nem corpo e nem bola, mas todo mundo tava dentro de casa aqui, ó, debaixo do cobertor, fazendo live, né, cara? Sim. Quando na verdade era a oportunidade de a gente mostrar para o mundo que Jesus é vivo, né? Que no lugar de medo existe paz, existe. Eu normalmente quando faço muitas, eu me arrisco às vezes um pouco, as pessoas falam, cara, mas se fizer isso, falar, no máximo eu vou morrer, daí qual que é o problema de morrer? Promoção no dor, não, nunca. Tipo, cedo ou tarde você vai. A questão é se vai antes ou se depois, aí tem que ter sabedoria, mas o fato é que a gente vai morrer. E às vezes eu percebo assim que as pessoas elas têm uma vida tão deprimida, que elas desprezam tanto a vida, mas a vida que elas desprezavam na depressão é a vida que elas supervalorizam quando elas se tornam crente. Tipo, quando o cara não era crente, ele fumava, bebia, usava seringa em 10 pessoas e não usava camisinha, não usava. Porque assim, o cara tava no modo whatever. Só que para ele lá a vida não valia nada, agora a vida vale demais. Né? A gente não é para viver nesse outro extremo do pêndulo, né? Que é o pêndulo, não, vai que pega, vai que pega. Não, mas se pegar, qual é o problema? Né? Então, qual foi o dia mais dolorido da tua vida? Você já teve um dia assim de profunda tristeza? Como é que foi esse momento assim onde você viveu o dia mais difícil da tua vida? Sabe dizer? Sim. Quando eu estava aqui, agora dá uns 3 anos, eu estava em Paraguai e nós vivíamos no Brasil ainda. Me chamaram porque a minha esposa começou a passar muito ruim. E chegou ao hospital e no fio fizeram uma tomografia e falaram que tinha um tumor dentro da cabeça dela. E ela já estava apagada. E dentro da cadeira de roda, as crianças estavam lá sozinhas, eu estava aqui. Aí, obviamente, eu fui correndo para casa. Eu cancelei todas as reuniões aqui. Não tinha passagem aérea, não tinha passagem de ônibus. Eu peguei qualquer ônibus que me leva mais perto do Brasil, porque o objetivo era Curitiba. E dentro do ônibus, eles continuam me mandando mensagem. Não, a tomografia saiu mesmo, é câncer, ela tem um tumor de 5 centímetros na cabeça. Aí um pouco mais tarde falar, agora ela não consegue falar mais, ela não enxerga mais, ela não anda mais. E, cara, sentada no ônibus, sabendo que tem 4 filhos, sua esposa, essa foi assim, o mais perto de pânico que eu cheguei, sabe? Porque você não consegue fazer nada, certo? Aí, outro lado, o que foi interessante, que eu ganhei um WhatsApp da Índia e o motorista que estava junto quando nós quase morreram, dos 27 pessoas, ele agora é pastor. E ele falou, mandou um WhatsApp, ele falou, Bran, nós vamos orar a noite inteira hoje na igreja, porque Deus falou para orar por sua família. O que está acontecendo? Cara, do Índia, tá ligado? Aí eu falei para ele, eu mandei mensagem, explicou, ele falou, pode deixar, nós estamos aqui. Aí parou, eu no ônibus esperando, porque horas demora muito quando você não consegue estar com sua esposa no momento assim. Aí eles mandaram mensagem, ela está na cama, chega mais rápido possível, não sabemos que vive até amanhã. Sabe, só falando coisa ruim, sabe? E aí voltou tudo de novo, porque não adianta pensar que você sempre é forte. Nesse momento, Aí o que acontece? Aí eu ganhei um e-mail do Canadá no celular. E é um amigo meu que trabalha numa casa de oração, que eles oram 24/7. Ele falou, eu estou na sala de oração e Deus continua me falando, ora por Bran, a família dele. O que está rolando? Falei, mano, aí, toda vez que eu caía no abismo assim, emocional,
Deus tinha alguém que me enviava uma mensagem, só me manter sano dentro do ônibus. Aí eu chegou no Foz do Iguaçu, consegui um ônibus para Curitiba e chegou no hospital. Aí estava ela conseguia falar, mas esquecia o que ela falava, só não conseguia falar frases inteiras. O visto dela todo estragado, não conseguia andar. E sentar na pé da cama, essa noite porque ela cai dormindo, eu sentada lá. Aí eu começo a pensar, e agora, mano? Porque aqui está sua esposa, entende? Nós oramos por cura no mundo inteiro, vê coisa tremenda, mas também vemos muitas vezes que não deu, certo? Eu achei a frustração de todo crente, esse entendimento, porque às vezes que sim, às vezes que não. E às vezes quando eu acho que deveria funcionar, não funciona. Então eu estava sentada lá na pé da cama e eu entrei assim, em lapso, cara. Aí eu pensei, eu vou dar uma volta lá fora do hospital para refrescar minha cabeça. E eu saí do hospital, eu encontrei um casal de amigos nossos. Falei, o que você está fazendo aqui? Eles falaram, nós estamos dando volta no hospital orando por Sheldon, por minha esposa. Então foi mais um momento. A gente só tem 15 segundos, a live vai cair agora. Ok. Eu já volto para a segunda parte e conto como é que foi esse reencontro aí com esse casal. Ok.